tarde a todos. Essa é a segunda mesa, então, de tradução dessa tarde, né, de sexta-feira 13, mesa 13, né? Então, vai ser ótima, né? Tem tudo para dar muito certo. Vocês vão ouvir, então, o Henrique Amaral e a Enilce Albergaria Rocha, que vão falar de aspectos diferentes em tradução de Glisson, tá? E, para terminar a mesa, uma terceira pessoa, né, Émilie Odigier, que vai falar, então, da tradução para o francês de escritores brasileiros, né? A Émilie vai chegar mais tarde, tá? Ela está num evento nesse momento, num outro evento. Então, ela deve chegar na hora para a fala dela, né? De qualquer forma, temos tempo para o debate, tá? Sendo a última mesa, não precisamos nos preocupar depois com, né, a minutagem muito precisa, mas, mesmo assim, eu peço que cada palestrante fale em 20 minutos, para justamente termos mais tempo depois para esse debate, tá bom? Eu passo, então, a palavra para o Henrique, agradecendo a presença de todos. Somos todo ouvidos, Henrique. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome, como a Luciana falou, é Henrique Amaral. Estou muito contente de participar pela terceira vez do Celifran da UERJ. É um dos meus eventos acadêmicos favoritos. Gosto muito da organização, enfim, de todas as características do evento. E, claro, este ano, pela primeira vez, acontece virtualmente, mas continua sendo um excelente evento. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores do Celifran, aos monitores, todo o pessoal envolvido, em especial a pessoa da Luciana Persit, né? E dizer também que vou dizer primeiramente que essa apresentação pertence a um recorte introdutório de uma parte que é a parte mais teórica da minha tese, né? Queria lembrar que eu ingressei, queria informar vocês, né? Que eu ingressei no doutorado este ano, 2020, então é um trabalho ainda um pouco incipiente, um trabalho que se inicia, embora eu já venha aí de uma estrada de algum tempo estudando esse autor, Édouard Glissant, que também estudei com uma outra abordagem no mestrado. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo? Abriu. Sim, sim. Abriu? Sim, sim. Colocando aqui em tela cheia. Só um instante. Então, a apresentação se chama O Pensamento Tradutório, de Édouard Glissant, Notas e Apontamentos. Aí está o meu e-mail, se por acaso alguém quiser alguma referência, algum dos textos. Vou começar. Então, eu vou primeiro fazer uma espécie de preliminar, né, para detalhar um pouco o que eu estou chamando de pensamento tradutório. O que é essa expressão, o que ela quer dizer no caso desse meu estudo, né? Esse termo, pensamento tradutório, é um termo que eu mesmo estou empregando, não chega a ser uma noção, né, que eu pretendo desenvolver na tese, mas é uma espécie de terminologia aí adequada para trabalhar um corpus de textos do Édouard Glissant, que foi estabelecido por essa pesquisadora que vocês veem aí, chamada Catherine Delpech-Hesten, que é uma pesquisadora ligada ao Institut du Tout Monde, que é justamente uma instituição, um instituto de pesquisa criado pelo próprio Glissant, né, e que tem sede na Martinica, que faz eventos em parceria com Paris, né. E em 2014, num evento sobre tradução do ITM, do Institut du Tout Monde, a Caterina fez um corpus desses escritos glissantianos detidos sobre o tema da tradução, né? Eu já vou mostrar para vocês o sumário desse corpus que ela organizou. E os textos do Glissant detidos sobre o tema da tradução, eles se estendem de 1994 a 2010, né? Lembrando que esse autor morreu em 2011, né? Nasceu em 1928 e morreu em 2011, e que os seus primeiros livros de ensaios, mas também poemas e romances, datam da década de 50. Portanto, a gente tem, de um lado, um pensamento tradutório que é tardio
né, que é pouco extenso, já vou falar disso, fragmentário e lacunar, né? De outro lado, porém, é um pensamento que se coloca em relação com o pensamento mais geral desse autor, né? E aí eu coloquei a palavra relação em itálico justamente porque é um termo importante para ele, né? Não coloquei com inicial maiúscula, como ele costumava colocar, mas coloquei em itálico para apontar que se trata de um termo importante dentro desse sistema assistemático, que é o próprio pensamento do Glissanthiano como um todo. Né? E queria dizer para vocês que há um interesse crescente por esse tema dentro e fora do Brasil, esse tema do pensamento tradutório do Glissant, e que, portanto, né, se inscreve dentro dessa disciplina chamada Estudos da Tradução. Vou citar para vocês alguns estudos, né, que têm saído recentemente, por exemplo, do Loïc Serry, que saiu em 2019, da própria Catherine Delpech-Resten, que saiu em 2014, e de outros 3 pesquisadores brasileiros, Flores, Justino e Sobrinho, saídos respectivamente em 2006, 2015 e 2019. Bem, nesse outro slide que eu mostro para vocês aí, vocês podem observar o sumário desse corpus que a Catherine Delpech-Resten organizou, com os textos do Glissant que falam especificamente sobre o tema da tradução. Vocês podem ver aí que não são muitos textos, né? Eu destaquei em vermelho um número de páginas. Percebam que é um número de páginas bastante restrito, né? O que eu chamei de fragmentário, de pouco extenso, até de lacunar. E dentro desse corpus, desse pequeno corpus, nós temos em azul os 2 textos que eu considero principais, né? O primeiro é uma conferência que está no livro Introduction à une poétique du divers, que foi traduzida no Brasil justamente pela Enilce, que é minha interlocutora aqui hoje, então também uma honra estar aqui conversando com ela. E o segundo texto que eu destaco é uma entrevista que o Glissant cedeu a uma pesquisadora italiana em 2010, né, no ano anterior à sua morte, e que foi publicada mesmo em 2010 na revista Monde Francophone. Essa entrevista está inédita no Brasil, mas eu já estou com a tradução dela praticamente pronta e encaminhada, ela deve sair em breve. Né? Então, não se deixem levar pela foto do Glissant, que é aqui bastante jovem, porque o tema da tradução na obra dele é um tema tardio, um tema que vem aí já no início dos anos 90 e que se estende até 2010. Tá? Bom, dito isso, eu vou abordar mais especificamente hoje, aqui com vocês, essa segunda conferência do livro Introduction à une poétique du divers, como disse para vocês, está traduzido no Brasil como Introdução a uma Poética da Diversidade, né? E nessa segunda conferência, desculpem, que se chama Langue et Langage, Línguas e Linguagens, o Glissant vai fazer uma retomada de algumas dos seus principais ensaios, das suas principais ideias, como, por exemplo, o ensaio Le Discours entier, de 1981, que é a tese de doutorado dele, e o Poétique de la Relation, que é um ensaio também muito importante, de 1990, e é o livro que eu estudei mais detidamente no meu mestrado. Né? Bom, esse texto, essa conferência desse livro constitui provavelmente o principal repositório do pensamento tradutório glissantiano, ao lado da entrevista cedida a Luigi Patin. Né? Então, nós temos esses 2 textos, de alguma maneira, condensando, informando o que eu estou chamando aí de pensamento tradutório, ou seja, dos textos dele detidos especificamente sobre o tema da tradução. Essa conferência Línguas e Linguagens fala de uma série de assuntos, como o próprio nome dela indica, um nome bastante aberto, mas ao final o Glissant faz algumas breves considerações sobre o que ele chama de a arte da tradução. Eu vou detalhar um pouquinho isso. Então, mostro aí para vocês a capa dos livros, só para vocês se situarem um pouco. E vou começar a tratar agora de 4 ideias que estão presentes nesse livro, nessa conferência Langue et Langage. E, claro, como se trata da obra do Glissant, são ideias que estão interrelacionadas, que não estão divididas, que estão numa espécie de amálgama. Eu estou tentando decupar aí simplesmente por razões didáticas, né, para tratar aqui com vocês dessas 4 principais ideias aqui que me interessam nessa conferência. Então, a ideia primeira, A, que eu estou chamando de A, é o que
que a gente poderia chamar de uma defesa do multilinguismo, né? Uma defesa que passa pela crítica, cito, a essa espécie de vaga adesão representada pela francofonia. Então, ele está questionando, né, esse papel central da língua francesa como uma língua ainda com resquícios imperialistas, enfatizando a ideia de um multilinguismo. Agora, não se trata de um multilinguismo qualquer. Vou ler a citação com vocês. Gostaria de repetir que o multilinguismo não supõe a coexistência das línguas, nem o conhecimento de várias línguas, mas a presença das línguas do mundo na prática de sua própria língua. É isso que chamo de multilinguismo. Tudo bem? Então, um multilinguismo específico, esse do qual o Glissant está fazendo a defesa, né? A segunda ideia, estou passando por elas bem rapidamente, estou lendo essas citações porque eu acho que, de alguma maneira, elas mesmas explicitam isso que eu estou querendo desenvolver, né? A segunda dessas ideias é a importância da tradução na contemporaneidade, a importância que ele confere a esse assunto, a essa arte, né, um termo que ele usa, e diz, desculpa, essa expressão é minha, a tradução constitui um modo de precipitação da totalidade das línguas junto ao imaginário dos povos, né? E, nesse sentido, é o que o Glissant chama de uma verdadeira operação de criolização. Então, a tradução como uma operação de criolização é algo que vai ter uma importância grande também, dado que criolização é uma das principais noções do pensamento glissantiano. Depois a gente pode voltar nisso. Leio mais uma citação. O que toda tradução sugere em seu princípio mesmo, através da própria passagem que ela realizaria de uma língua para outra, é a soberania de todas as línguas do mundo. E, por essa razão, a tradução é o indício e a evidência de que temos que conceber em nosso imaginário essa totalidade das línguas. Passo para a próxima. A terceira ideia que eu gostaria de destacar é a equiparação que o Glissant faz entre os tipos de invenção que são operadas pelo escritor e pelo tradutor, né? Vou ler o trecho e depois eu comento um pouquinho. Ele diz: da mesma forma que o escritor realiza essa totalidade doravante através da prática de sua língua de expressão, o tradutor manifesta essa totalidade através da passagem de uma língua para outra, sendo confrontado com a unicidade de cada uma dessas línguas. O que isso significa, senão que o tradutor inventa uma linguagem necessária de uma língua para outra, assim como o poeta inventa uma linguagem em sua própria língua. Uma língua necessária de uma língua para outra, uma linguagem comum às duas línguas, mas, de uma certa forma, imprevisível em relação tanto a uma quanto a outra. E aí, nesse caráter de imprevisibilidade que essa relação sugere, que a gente pode fazer uma aproximação, que eu estou chamando aí também de relação, com a própria noção glissantiana de relação e de criolização, que dependem dessa ideia de uma imprevisibilidade, de um resultado imprevisível. Vou passar à próxima, que é a associação entre as línguas caribenhas e as noções de linguagem e de poética. E aí, exatamente nesse trecho que eu gostaria de me deter, já que o tempo não é muito longo, porque é ele que me interessa mais hoje para essa nota ou para esse apontamento que eu queria construir a partir do trecho do Glissant. Diz ele: surgiu no Caribe uma linguagem que tece uma trama através das línguas inglesa, francesa, espanhola, crioula do universo do Caribe e talvez também da América do Sul. Alejo Carpentier me dizia em uma conversa que tivemos pouco tempo antes de sua morte. Ele cita a conversa com Alejo Carpentier. Nós, caribenhos, escrevemos em 4 ou 5 línguas diferentes, mas temos a mesma linguagem. Estou destacando aí o termo linguagem, logo mais vou explicitar por quê. Continua a citação um pouquinho depois. E o maravilhoso é que essa exploração de uma linguagem através das diversas línguas utilizadas e para além delas, não perverte em nada nenhuma dessas línguas e acrescenta a cada uma delas, convocando-as todas em um ponto focal, um lugar de mistério ou de magia, onde, se encontrando, elas, enfim, se compreendem. Compreendem, vem aí, entre aspas, no próprio discurso glissantiano. Bom,
propriamente desse quarto trecho, dessa quarta ideia, né, que é justamente a associação entre as línguas caribenhas e as noções de linguagem e de poética, que eu gostaria de fazer uma associação com um ensaio, que é um ensaio fundador, né, dos estudos da tradução, chamado A Tarefa do Tradutor, né, escrito pelo filósofo alemão super conhecido, super célebre, Walter Benjamin. Esse texto foi publicado originalmente em 1923. É até interessante lembrar aqui no contexto de um seminário sobre literaturas francófonas, que ele era o prefácio a uma tradução dos Tableaux Parisiens, né, do Charles Baudelaire. E esse texto se coloca, então, como um dos pilares do pensamento moderno sobre tradução. E realiza a defesa de uma ideia, que eu estou colocando aí o adjetivo controversa, porque essa ideia vem suscitando inúmeros debates, né, dentro dos estudos da tradução, inclusive com diferentes propostas de tradução da própria expressão. Então, tem tradutor que traduz esse texto e coloca lá língua pura, e tem outros tradutores que usam a expressão pura língua, né? E essa troca não enfim, não é sem consequências. Vou ler um trechinho do ensaio do Benjamin para deixar, para explicitar ainda um pouco mais essa associação. Diz o Walter Benjamin: onde se deveria buscar a afinidade entre duas línguas, abstraindo-se de um parentesco histórico? Certamente não na semelhança entre obras poéticas, nem tampouco na semelhança entre suas palavras. Toda afinidade meta-histórica entre as línguas repousa sobre o fato de que, em cada uma delas, tomada como um todo, uma só e mesma coisa é visada. Algo que, no entanto, não pode ser alcançado por nenhuma delas isoladamente, mas somente na totalidade de suas intenções reciprocamente complementares à língua pura. Bom, eu estou fazendo aí essa aproximação entre o trecho do Glissant e o trecho do Benjamin, justamente por causa da ideia dessa totalidade das línguas, de suas intenções reciprocamente complementares, né? Agora, se a gente voltar ao Glissant, voltar àquele trecho que eu li por último, em que ele diz, vou voltar rapidamente o slide só para mostrar para vocês, e o maravilhoso é que essa exploração de uma linguagem, etc. e tal, se voltarmos a esse trecho, a gente tem uma alusão no próprio discurso do Glissant à ideia de maravilhoso. Le merveilleux, eu fui consultar a versão em francês, né? E, de fato, a expressão utilizada é le merveilleux. O que isso indica, né? Isso traz, por um lado, a própria ideia de real maravilhoso, ou de realismo mágico, né, como a gente conhece mais comumente, que é uma estética caribenha, né, que é um movimento estético caribenho representado, em grande medida, pelo Alejo Carpentier, que é o autor citado pelo Glissant no trecho. Então, se de um lado a gente tem uma aproximação com essa ideia da afinidade meta-histórica entre as línguas, que é a ideia benjaminiana, por outro lado, a gente tem a alusão ao movimento estético, que, portanto, também é histórico, caribenho e americano, ou seja, o movimento do realismo mágico, do realismo maravilhoso, né? É importante lembrar que, para o Glissant, a ideia de poética, ela funciona como um repertório de procedimentos retórico-formais. Existe uma série de... Eu trouxe aí citações do Poétique de la Relation e do Introduction à une Poétique du Divers, mas essa noção de poética que vai se desdobrando através dos livros do Glissant sempre trazem esse componente de algo que é um procedimento retórico formal e que, portanto, tem a ver com uma dimensão historicizada, percebe? Já estou quase terminando, mas queria só explicitar um pouco mais qual é essa nota, qual é esse apontamento, coloquei até aí um pontinho de interrogação, né, para deixar um pouco mais aberto. Qual, então, é essa nota, qual é esse apontamento a partir desse trecho do ensaio glissantiano, que me parece muito interessante, que rende muito do ponto de vista dos estudos da tradução. Então, de um lado, a gente tem uma aproximação entre o pensamento tradutório do Glissant e as ideias do Walter Benjamin em A Tarefa do Tradutor, e aí eu cito como argumentos nesse sentido a alusão à ideia de totalidade, que é uma totalidade não totalitária, como o Glissant lembra no La Queue de la Montagne, que é o livro do qual a Nilce vai tratar, das línguas. A imagem disso que ele chama de ponto focal, de local de mistério ou de magia,
que são expressões que poderiam estar no ensaio A Tarefa do Tradutor, do Benjamin. E essa ideia da tradução como um lugar de compreensão, coloquei a expressão entre aspas, como o Glissant também colocou, mútua entre as diversas línguas. Isso de um lado. De outro lado, nós temos relações do pensamento tradutório glissantiano com as próprias poéticas antilianas. A poética da figura que ele chamava de conteur créole, né? O contador de histórias crioulo. E isso sob a égide das perspectivas históricas. Lembram, o Benjamin estava falando de uma afinidade meta-histórica. Então, a dimensão da história não estava importando tanto ali. Mas aqui ela é, sim, importante. E aí, argumentos em favor desse lado, nós temos justamente as acepções dos termos poética e linguagem, para o Glissant, né? A ideia de um processo histórico de codificação das poéticas nos sistemas literários, que é uma ideia defendida pelo André Lefebvre, naquele famoso livro Tradução, Reescrita e Manipulação da Forma Literária. Temos a alusão à ideia de maravilhoso, ou merveilleux, né, que é uma categoria defendida pelo Alejo Carpentier. De novo, as imagens do local de mistério de magia, que também remetem ao realismo mágico. Então, temos aí uma espécie de síntese disjuntiva entre duas imagens que podem remeter ou ao Benjamin ou ao Carpentier ao mesmo tempo, né? Tem toda a relação do Glissant com o barroco, né, que é o objeto de um livro recente do Dominique Chancet. E, por fim, gostaria de terminar lembrando a própria relação do Glissant com a noção de opacidade, né, que é uma noção importante no interior da obra dele. Ele dedica um capítulo do Poétique de la Relation de 1990 a o que ele chama de o direito à opacidade. E eu estou trazendo essa noção aqui justamente para dizer que eu não pretendo dicotomizar e dizer, olha, ou é uma referência ao pensamento benjaminiano ou é uma referência ao pensamento do Alejo Carpentier. Mas eu estou tentando justamente trazer essas duas dimensões para complexificar esse objeto, que é um objeto opaco, numa certa medida, né? Que é um objeto de difícil compreensão, por que lacunar, por que tardio, por que fragmentário, que eram aquelas características que eu trouxe no início da comunicação. Então, só para terminar e ilustrar um pouco visualmente isso que eu estou trazendo para vocês, queria mostrar essa fotografia deste fotógrafo húngaro que eu gosto muito, chamado André Kertész. É uma fotografia tirada na Martinica e que, para mim, na minha leitura, na minha concepção, traz muito à tona essa ideia da opacidade, né? De maneira imagética, de maneira visual. Então, gostaria que vocês contemplassem aí por um instante essa fotografia. E agora eu passo para as referências bibliográficas. Depois, durante o debate, a gente pode voltar aos assuntos que não ficaram suficientemente desenvolvidos. Agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Henrique. Claro que vai ter perguntas. Eu vou... Só um segundo. Isso. Isso. Tá ótimo. Muito obrigada. Então, antes das perguntas, antes do debate, passamos então à próxima fala, que é da Enilce Albergaria Rocha, que também vai falar do Glissant. Então, Enilce, estamos esperando você. Sua imagem não está... Oi, então, disponível. Boa tarde. É o seguinte... não estou conseguindo entrar no vídeo, está dizendo que o host precisa me deixar entrar. Start my video. Então, Paulo Henrique, entrou? Que ótimo. Então, primeiro eu quero saber, Paulo Henrique, tudo bem? Você recebeu meus slides, meu PowerPoint? Pois não, sim, tá aqui. Então, tá certo. Então, a gente vai poder, você vai poder projetar para mim, né? Eu vou passar, então, fechar o outro computador que eu tinha aberto aqui, para não ficar confuso, tá? Então, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Seria bom desligar alguma coisa aí sonora. Desliguei. Tá, beleza. É porque eu tinha ligado o outro computador para enviar
um PowerPoint. Então, boa tarde, professora Luciana Persice. Persice é uma junção consonântica aí, difícil de pronunciar. Boa tarde, Henrique, foi um prazer ouvi-lo, né, sobre o Glisson, a gente vai poder conversar depois. Eu não sabia de todos esses teóricos que ótimos pesquisando a tradução em Glisson. E obrigada, Paulo, pela colaboração. Então, boa tarde ao público presente. Eu agradeço muito a você, Luciana, pelo convite, agradeço ao UERJ por organizar esse colóquio, né, online, já que a gente não pode se encontrar, e vamos, então, continuar resistindo dessa forma. A minha fala será bem diferente da sua, Henrique, porque eu vou falar de aspectos muito práticos da minha tradução de Lacoué de Lamartine. Primeiramente, então, e dizer como que eu traduzi, né, por que eu traduzi Introdução à Poética da Diversidade. Foi publicado em 2005 pela editora da UFJF, e em 2011 foram 1000 exemplares, esgotaram-se os exemplares, e a editora da Universidade Federal de Juiz de Fora republicou, então, né, uma primeira reedição, em 1000 exemplares também. Então, desde que eu fiz a minha tese na USP, né, com o professor Benjamin Abdallah Júnior, sobre o Édouard Glissant, eu quis muito que ele fosse, era realmente assim, um desejo poético e político, né, como é Glissant, né, que nunca separou a poética e o político, o ato político. Eu achava que ele tinha que ser lido no Brasil. Então, eu realmente entrei em contato com o Glissant quando ele esteve na Cândido Mendes, ele esteve num colóquio, acho que foi no ano de 2000, acho que foi. E eu conversei com ele, em 2001 ele voltou, eu entreguei minha tese para ele, e então entrei em contato depois com a esposa dele, com a intenção de traduzir o livro, e como ela sabia que eu havia feito a tese sobre ele, né, sobre o pensamento dele, né, de Glissant, pensamento teórico e 2 obras literárias, e a editora da UFJF se dispôs, então, a editar o livro e me permitiu que eu entrasse em contato, eu fiz o contato, e, então, eu quero dizer com isso que eu faço absolutamente tudo quando eu traduzo. Eu estive na França, eu estive na Gallimard, em Paris, negociamos Sylvie Glissant e a responsável, como é que ela chama? Solange Noble, da Gallimard, dos direitos de tradução, negociamos o preço dos direitos de tradução e o contrato, né? Então, eu traduzi o contrato, enfim. Então, eu faço um trabalho realmente político que eu faço. Acho que porque o pensamento do Glissant, que bom que ele está sendo mais lido, né, no Brasil, né? E discutido. Então, eu fico feliz também de saber, Henrique, que você está fazendo uma tese sobre ele, não é isso? Porque ele traz muito, né, para a gente pensar a nossa questão, né, cultural, né, o Glissant, no Brasil. Então, a partir de textos literários, a partir de vários suportes estéticos, né, artísticos, e também em termos teóricos. E depois eu fiz, então, o segundo livro que eu traduzi foi Lacoué de Lamartine, e também a Lacoué de Lamartine, eu vou falar um pouco sobre esse título, né? Lacoué de Lamartine foi em 2014, eu também estive em Paris, negociei com a Gallimard e com a Solange Noble. Inclusive, é importante dizer que quem escolheu os livros que iam ser traduzidos não fui eu, foi a esposa de Glissant, né, que detém os direitos sobre a obra, Sylvie Glissant. Ela disse, não, o primeiro livro a ser traduzido para o Brasil tem que ser Introdução à Poética da Diversidade, que traz realmente, né, toda uma entrada, né, nas discussões dele, é uma porta de entrada nas noções que Glissant vai desenvolver depois em diversas obras né, teóricas e literárias também, né? Porque os conceitos de Glissant, as noções, né, estão também em suas obras literárias, né? Para o leitor que conhece o pensamento de Glissant, a gente consegue reencontrar ali o que ele defende teoricamente.
Então, ela disse que queria que fosse La Couée de Lamentin, e aí eu disse a ela, La Couée de Lamentin, que é um topônimo, não é? E aí eu gostaria de explicar esse título. Você poderia, Paulo Henrique, por favor, passar o primeiro slide? Eu falo o que é Couée de Lamentin. Então, Couée ne se rencontre, isso é o Glissant dizendo aqui dentro do livro, né? La Couée de Lamentin, que é este livro, né? Que foi publicado em 2006. Eu fiz a tradução dele, eu e Lucy Magalhães, que eu trabalhei com uma colega, em 2014. Então, Couée ne se rencontre que dans cette baie des Flamands au long de la mangrove. La Couée du Lamentin. Le mot vient-il de la langue créole ou de la langue française? D'accorer, peut-être. Accorer un navire pour le réparer. Non loin de là, il existe un port Couée. Un Couée, donc, où s'il se trouve une Corée, nul n'a pu dire, à ce que je sais. On trouve Saint-Pierre un fond Couée, on trouve à Saint-Pierre un fond Couée, en Guadeloupe, une Couée de basse terre. Ou La Couée de basse terre, não sei, que não está dando para eu ler direito aqui. Então, aí eu tive a honra, nesse livro que eu traduzi, de ter um prefácio. O prefácio foi escrito pela professora Lilian Pércio de Almeida, que foi professora da UF, né, de literatura francesa e literatura. É uma especialista em Aimé Césaire e Glissant também, né? Ela vive em Portugal e ela fez esse prefácio. E então, como era um topônimo, eu disse a Sylvie Glissant, não é possível eu colocar esse título em português, porque, né, o leitor não vai compreender esse título. E aí ela me sugeriu, eu perguntei a ela como foi traduzido para outras línguas. Então ela me disse, ela procuramos lá na Gallimard, e aí havia essa tradução para o italiano, Il pensiero del tremore, o pensamento do tremor, que a tradutora chama-se, um momento, porque eu não estou com o nome dela aqui, enfim, depois eu falo o nome da tradutora, Enrica Ristori, e foi em 2008 que ele foi traduzido. Então, o livro chama-se em português O Pensamento do Tremor, La Couée de Lamentin. A edição italiana retirou La Couée de Lamentin, mas eu achei importante manter esse título. E por quê? Porque Lamentin, o Glissant nasceu no norte, né? E eu gostaria de ler aqui. Ele nasceu em Saint-Pierre, perto de Saint-Pierre, no morro, né? No morro. E ele, quando criança, ele foi levado para o sul, para a planície do Lamentin. Então, é importante que eu vou ler aqui o que diz Lilian Pestre no prefácio dela, Lilian Pestre de Almeida. Resta-nos ainda uma palavra, a primeira do título, talvez a mais obscura, Couée. Inútil procurá-la nos dicionários ou mesmo na internet. O seu significado, vamos achá-lo num outro ensaio de Glissant, Camp et morne et navire, Mont et Couée, une source en prison, en delta, tout en bout. Campos e morros e ravina, montes e coês, uma fonte aprisionada, um delta de lama. Couée é, assim, uma pequena zona meio lamacenta, à beira-mar, intermédia entre terra e água, entre água salgada do mar, com suas marés e água doce do rio, que transborda no momento das chuvas, com uma vegetação em forma de labirinto e árvores de raízes altas, mergulhando no mangue. Esse título, ininteligível para quem não conhece a Martinica, remete a um lugar bem preciso do país natal. Eis como o autor tenta justificar a palavra, da qual ignora, inclusive, a etimologia, né, que está aí, eu já coloquei no slide. E depois ela fala, o leitor respira, enfim, aliviado, accorrer. O verbo, você pode passar para mim, por favor, o segundo slide, Paulo?
Então, coe também pode ser uma espécie de hibou, né, de coruja, qui se fait un cri semblable à son nom, un voyage à la Martinique, contenant diverses observations sur la physique, par Thibaut de Champvallon en 1763, publié par Hachette en 2012. Accord, terme de marine, les étais et stacas, grâce auxquels on maintient un bateau debout lorsqu'il est à sec. Et accoré est un terme de marine, étayer, soutenir avec des accords un objet quelconque. Accorrer un navire, échouer, accorrer, que é o particípio. Então, esse verbo remete, trata-se de colocar estacas para segurar um navio. Então, Lilian, então eu acho que eu vou parar de ler por aqui, porque eu estou vendo que o meu tempo é curto. Eu acho que esse livro, esse título, é significativo, porque tudo, em Glisson, tudo é muito fluido, muito fluido. Então, essa mistura da água do mar com essa lama ali do delta, com a água do rio, do La Lézarde, que desemboca ali no Mar do Caribe, né? No delta, tem a ver com essa, opacidade também e com essa coisa fluida de tudo estar em tudo, que tem a ver com o pensamento de Glisson. Então, eu gostaria de ler, e quando ele fala, quando também coe tem a ver com um pássaro, né, uma coruja, espécie de hibou, ele abre esse livro com um texto sobre uma revoada de pássaros, né? E eu gostaria... Quanto tempo ainda tem, Luciana? Bom, não sei. Não sei, é com o Paulo isso. Na verdade, ela tem 8 minutos. 8 minutos. Então, eu gostaria de ler, porque vocês vão ver que tem a ver com a introdução do livro, já tem a ver com esse título. Então, vou ler o texto. Imagine, vou ler em português, não é? Imagine o voo de milhares de pássaros sobre um lago da África ou das Américas. O Tanganica ou o Erie, ou um desses lagos dos trópicos do sul, que se aplanam e se fundem à terra. Veja essas revoadas de pássaros, esses enxames. Conceba a espiral que eles desenlaçam e na qual o vento escorre. Mas não saberá enumerá-los verdadeiramente. Durante o seu lançar-se, todo encrista e ravina. Sobem e descem fora da vista. Caem e enraizam-se. Revoam em um só ímpeto. Seu imprevisível é que os une, e rodopiando aquém de toda ciência. Sua beleza golpeia e foge. Depois, a noite surge e o deixa estupefato. Suas asas são de brilho e seus ventos de sombra. Você não os viu estenderem nas margens e nas espumas enegrecidas o tecido adamascado do silêncio que eles fazem. Então, aqui nós já temos todo esse imprevisível, uma revoada de pássaros, né? Que é essa imprevisibilidade do encontro das culturas, da relação, não é? Henrique, você está me seguindo? Que está aqui numa imagem poética. Então, a dificuldade que nós tivemos nesse livro, da tradução desse livro, que é um livro muito mais poético, onde ele retoma, Glisson retoma diversas noções que ele desenvolveu em outros livros dele, outros ensaios. Ele retoma a noção de relação, a noção de visão profética do passado, lugar comum, mas o que ele retoma? Tout monde, totalité terre, réalisée. E aí, por exemplo, então, a dificuldade, eu quando traduzia, sempre que eu leio em voz alta, porque é preciso escutar os sons. Então, a dificuldade é reencontrar essa sonoridade poética e esse semantismo, né? Também o cuidado com Glisson é que as palavras são polissêmicas, né? São polissêmicas. Então, é preciso sempre... eu pesquisei em diferentes dicionários. Esse dicionário aqui, para quem trabalha com tradução, eu quero aconselhar, vocês devem conhecer, muito bom,
dicionário francês-português. Eu comprei ele em Lisboa, francês-português e português-francês. Então, esse publicado em Porto, editora Porto, é muito bom. Eu achei sites na internet também, especialistas na língua crioula. Então, foi um mergulho mesmo em pesquisas, porque também tem muitos termos de botânica, muitos nomes de pássaros, muitos nomes de árvores, e exigiu. E também ainda quero contar uma outra dificuldade que eu tive com a gráfica, para dizer o quanto que o tradutor ele tem que acompanhar todo o objeto produção do livro. Porque esse livro, vocês têm, por exemplo, o texto que eu acabei de ler, por exemplo, ele é curto, ele ocupa só esse pedaço aqui, né? Essa parte da folha branca. Né? E, às vezes, tem textos que tem aqui dentro que tem 5 linhas. Esse daqui já é todo em letra maiúscula, não sei se está dando para vocês verem. Não é? Então, a gráfica, o que a gráfica fez? A gráfica, para reduzir o número de páginas do livro, ela juntava os ensaios. Então, sobrou um espaço branco aqui, eles inseriam o outro ensaio, que termina na mesma página, na continuação. Resultado disso foi que eu tive que ler a boneca do livro 6 vezes, brigar muito para explicar que eram textos poéticos, que eles não, ensaios que tinha que respeitar a diagramação que o autor havia colocado aqui e querido aqui, né, colocar no livro. Então, é isso, é para dizer que foi muito prazeroso, muito angustiante, agora, mas que a gente tem que controlar absolutamente tudo quando se traduz um livro desse teor, né, desse teor poético, porque senão a gente pode ter surpresas desagradáveis. Quero dizer também que foi muito importante esse livro, El Pensiero del Tremore. Às vezes, quando a palavra era polissêmica e eu ficava sem saber como interpretá-la, eu ia no livro, acho interessante isso, a gente fazer tradução comparando com outras traduções. Eu ia no italiano e via como ela havia resolvido a questão, às vezes não concordava, às vezes ela tinha feito uma interpretação que eu não concordava, aí eu falava, não, eu acho que não é isso. E às vezes ela me ajudou também. A tradutora italiana, às vezes, me sugeriu, me confirmou na minha intuição. Então, eu acho importante, viu, você que vai trabalhar com tradução, Henrique, é uma boa coisa você comprar o livro publicado em outra língua para você fazer a sua escolha, entendeu? Mas o que eu gostaria de falar? Você pode passar aí, por favor, os outros slides, se der tempo? Dá tempo ainda, Luciana? Paulo, não sei quem está... 2 minutos. Tá, vou dar muitos neologismos. Então, por exemplo, esse neologismo. Voyez ces ballons d'oiseaux, ces essaims. Neologismo construir... Eu ia falar em francês e acabei escrevendo tudo em francês, acabei falando em português. Neologisme construit à partir des mots français créoles, ballon, ballante, adjectif, qui pend, qui oscille. Ballant, nom masculin, mouvement de balancement. Balani, balanis, nom créole, dynamique. Então, ele cria os neologismos, porque você sabe que Glissant, no processo dele de criolização da língua francesa, a língua crioula, porque, por exemplo, se a gente lê Chamoiseau, Confiant, a gente vai encontrar frases mesmo na língua crioula. Em Glissant, não. Ele transforma a sintaxe, a regência dos verbos, ele transforma a sintaxe das palavras, enfim, da frase, e aí tem uma influência crioula. Não é? Então, eu queria dizer que nesse neologismo, eu peguei, só para terminar, eu vi o que eu peguei desse neologismo para construir em português. Foi o movimento. Um movimento, não é? Então, e aí tinha a imagem poética também, né? Então, aí eu resolvi da seguinte forma. Eu resolvi, página 21. Eu já li. É aqui que ele fala, ó, nessa que ele fala o seguinte, ó. Voyez ces ballons d'oiseaux, ces essaims.
Aí nós resolvemos da seguinte forma: veja essas revoadas de pássaros, esses enxames, porque na revoada a gente tem esse movimento de espiral que está contido aqui, quando ele fala esse movimento em espiral dos pássaros. Então, eu quero dizer que, para traduzir Ruglisson, a gente precisa também, o tempo todo, ver a imagem e tentar dar conta da imagem na nossa língua, né? Da imagem poética, respeitando as assonâncias, como falar, a riqueza do vocabulário e a pesquisa que é própria de Glisson. Então, vou parar por aqui. Era muita coisa. Desculpa, não vai dar para mostrar os outros slides. Eu já encerrei, né? O meu tempo, não é isso? Muito obrigada, Eunilce, foi ótimo. É claro que teria a fala também da Emily, que está num outro evento, então não sabemos se ela vai poder entrar ou não. Então, estou aqui, já Luciana. que bom! Luciana, Então, eu tá. consegui É porque acompanhar, você eu entrou como entrei. Alexandre, então tá bom. Tá certo. Então tá ótimo. Meu Então a marido. gente passa a palavra para a Emily e depois, então, fazemos o debate, tá bom? Então, Emily, 20 minutos. Eu não consegui passar o seu material para o monitor, mas você não tem tido problema nenhum da pessoa passar o próprio material, tá? Já está entrando. Então, passo a palavra para a Emily, que, por favor, se apresente, tá bom? Tudo bem. Então, boa tarde a todos e muito obrigada, Luciana, pelo convite. Estou, assim, muito satisfeita de poder apresentar para vocês um trabalho que eu fiz há alguns anos de tradução. Eu vou apresentar para vocês hoje. Então, eu sou Émilie Odigier, eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão, tá? No Departamento de Letras de Francês, e também atuo na pós-graduação em Letras, né, com literatura brasileira traduzida. E então, assim, eu estou também coordenando um grupo de pesquisa chamado Versa, e a gente está trabalhando com tradução literária, né? Então, tem oficina de tradução para o francês, né, francês-português, que é um projeto de extensão, e tem também pesquisa em tradução que eu estou coordenando, e então é isso, existe há 2 anos, mais ou menos. Então, vocês estão, assim, se vocês quiserem conhecer, eu faço uma pequena propaganda, mas tem site, a gente está nas redes sociais, ele chama Versa, Núcleo de Pesquisa em Tradução. Então, hoje eu vou falar de uma ontologia, segundo eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo? Está aparecendo? Sim, 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 tá estamos sim. aparecendo. Ótimo. Deixa eu ver se vai para o próximo. Não. Vou tentar o outro aqui. Só um segundo. Acho que é esse. Aqui apareceu também. Apresentação, ferramenta. Vocês estão vendo aqui a primeira página? Sim, sim. Sim. Mas estão vendo também a barra, né? Deixa eu ver se aparece maior. No canto inferior direito da tela, você vai achar um íconezinho de como se fosse uma televisãozinha. Sei. Clicando sobre... acho que também tem um atalho, se não me engano é F11. Deixa eu ver. Porque ele parece meio bloqueado aqui. Se a gente fizer assim, tudo bem? Ou você, se dá para ver assim? O que vocês... Não estou encontrando aqui essa... Dá para ver, dá para ver. Dá para ver assim? Ok. Então, eu preparei um texto e vamos ver se dá para ler na íntegra, mas é um artigo que eu escrevi recentemente sobre esse assunto e que vai sair numa revista da PUC do Rio sobre tradução. É um número especial de música e literatura, né? Sobre música e literatura. Então, organizar uma antologia de literatura estrangeira
seria uma das formas mais criativas de tradução para releitura de uns contos inéditos em francês, apresentados sob um ângulo diferente e compondo, né, reatualizando, ressignificado pela tradução. Na coletânea Vibration Brasil, aqui vocês vão ver a segunda página, esse livro aqui, que foi publicado em 2015, minha intenção foi juntar 12 contos e crônicas inéditas na França de escritores brasileiros, alguns já canônicos, como Machado de Assis, João do Rio, Lima Barreto, passando por Outrão Dourado, José J. Veiga, João Antônio, até escritores contemporâneos representativos de diversos universos, como o Milton Atum, Ney Lopes, Ronaldo Correa de Brito, Alberto Munza, Paulo Lins e Beatriz Brachard. O motivo da vibração, ou seja, da música como expressão e linguagem, é o fio de Ariadne do livro. O volume, apresentando ele aqui, ele tem um prefácio, né, que eu escrevi, La musique avant toute chose, a música antes de tudo, e um pós-fácio escrito pela professora Fernanda Coutinho, da Universidade Federal do Ceará. Ele é intitulado Et la littérature tombe amoureuse de la musique. Além de notas bibliográficas sobre os autores, uma lista de referências e orientações bibliográficas, indicando, né, as antologias de literatura brasileira publicadas na França e no Brasil. E, então, essa antologia, ela, digamos, dentro dela, tem duas crônicas que eu vou apresentar hoje para vocês, que são crônicas do João do Rio e João Antônio, vinculada, né, a esse tema da música, e com personagem, né, músico ou então algum ambiente, né, musical. Eu vou aqui passar uma parte que era a apresentação, a questão da antologia, né, o que a antologia traz, né, as questões literárias assim, de escola e tudo pelo tempo, e eu vou assim falar mais as questões de tradução. Então, a partir dessa reflexão sobre as problemáticas, né, do tradutor ontologista, né, essa parte, eu me pergunto também os conceitos de estranhamento e enraizamento, dois movimentos a priori contrários que podem agir como um movimento pendular e uma tendência nitidamente marcada, por um lado, o seu oposto, se entrecruzam, né, na visão do autor, em seguido filtrado novamente pela mão do tradutor, para finalmente chegar ao leitor estrangeiro. Então, são duas crônicas que eu vou apresentar para vocês hoje. A primeira é do João do Rio. Então, o que elas têm em comum, essas duas crônicas? Então, todas, né, as duas são o gênero, né, da crônica, e são escritos do ponto de vista do escritor, né, datado e situado no espaço. Então, todas pertencem a um momento histórico e a uma cidade, uma rua, né, no Brasil. Tem a música como motivo, como falei, né? E a música pode ser uma forma de expressão em encontro entre várias classes sociais, né? Como a gente vê no jeitinho do music hall, né? A elite, né? Num clube, a música de rua, ou então a música popular do rádios da época dos anos 40 e 50 no Rio de Janeiro, no subúrbio, com Horácio de Almeida. Então, as duas crônicas são A Gente do Music Hall, do João do Rio, e A Dama do Encantado, do João Antônio. Então, esses dois escritores, eles vão tratar essa questão do estranhamento, do enraizamento, a partir, né, tanto com seus temas e também pelas próprias questões de tradução que eu trago aqui. A primeira crônica do João do Rio, né, vou passar aqui antes, Gente do Music Hall,
Ela foi publicada no livro Fotógrafos, né? Ela conta uma história de uma fauna humana, né? E exótica, cosmopolita, constituída por artistas não convencionais, né? Dentro de um musical do Rio de Janeiro. E a segunda crônica, né, que eu mostrei aqui, ela foi publicada em 96 e é um capítulo extraído, né, do seu último livro, do João Antônio, A Dama do Encantado, publicado pela editora Nova Alexandria. E narra uma entrevista, um depoimento, né, sobre a vida da cantora no final da sua carreira. Então, vale apresentar o que foi traduzido desses dois escritores na França. Né? Importante ter uma noção do que já foi traduzido. Então, o João do Rio foi publicado numa antologia que vocês veem aqui, a capa, em 1921, o conto chamado L'Homme à la tête de carton. Né? Foi traduzido pelo Luiz Aníbal Falcão, então é uma das primeiras antologias de literatura brasileira dos anos 39, né? As primeiras saíram nos anos 10, né? Na França, mas foram poucas antologias. Então, uma delas, né, é essa, de contos brasileiros. E vocês têm do João Antônio, o que foi traduzido dele, muito mais, né? Na verdade, o João do Rio é praticamente desconhecido, né? Você vê que apenas naquela época foi traduzido em uma antologia que não se encontra mais, né? E João Antônio já tem mais publicações, então são basicamente em revistas, né, literárias, então Deriva, a revista Autrement, nos anos 80, 90, né, 98, 2005, e são sempre crônica, conto, né, vocês têm aqui as referências. Então, a partir dessa reflexão, né, sobre o estranhamento e enraizamento, que estão em tensão, como falei, né, nessa questão da tradução, quais, assim, se vamos refletir a partir do enraizamento, o fato de pertencer, né, a um espaço, e do estranhamento seria a distância, né, o não pertencimento a esse espaço. E tanto literário, né, ser ou não na história ou na ficção, quanto o espaço geográfico. Então, esses conceitos reverberam né, e são relevantes ao traduzir a literatura, tratando de espaços literários e por se tratar de textos traduzidos, ou seja, transpostos para outras línguas e culturas, para outros lugares. A questão da crônica também é uma narrativa com personagens que são fictícios ou reais, com embasamento histórico e social plausível. Então, pode ser considerado como um conjunto de notícias verdadeiras ou falsas, com propósito, às vezes, desfavoráveis, que se propagam oralmente, como nas expressões em francês, né? La chronique galante, mondaine, scandaleuse. E na expressão também, défrayer la chronique, ou seja, violentar as convenções e chegar ao escândalo. Então, se o poema tem o dever de ser perfeito, um romance também aceita a imperfeição, já na crônica tem também essa ideia da imperfeição. Aqui eu vou pular um pouquinho essa questão que eu queria mostrar mais as traduções para vocês hoje. Então, João Antônio, na cronista realista, a prosa extremamente fecunda, tratando do cotidiano, dos personagens da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ele mesmo viveu, né, uma parte da vida dele de maneira marginal e se impregnando, né, da linguagem de rua, a sua experiência próxima ao povo, a língua popular, né, falada das ruas, tornou sua linguagem extremamente criativa. Né? E ele retrata a vida do povo, ele usa uma língua
mais radical, né? E quando ele procura um editor, ele está sendo recusado justamente pelo fato de usar essa língua oral, oralizada, um linguajar de malandros, né? E moradores de rua. A crônica, já na época de João Antônio, ainda não passei aqui, era muito comum, né, o gênero da crônica. Então, quem escrevia eram poetas e escritores de toda parte, mas João do Rio foi o primeiro repórter brasileiro, né, a ver a cidade por dentro e explorando todas as classes sociais também, né, malandros, mendigos, prostitutas, descrevendo o carnaval, a vida dos artistas, né? E ele trouxe para a crônica elementos de narrativas literárias tradicionais. Ele consegue usar persona, máscaras, para falar delas de várias formas. Com suas crônicas e reportagem. Foi uma crônica pioneira no Brasil, né? Ele é um escritor, um intelectual vanguardista, progressista. Ele apoia o voto das mulheres, o divórcio, as leis que vieram a ser adotadas muitos anos depois. Então, ele, como negro e homossexual, ele tem uma postura de dandy, né, que é muito conhecida na própria foto dele, né, aparece essa postura, e ele então é um personagem da cidade do Rio, encarnando o Rio, né? E aí o nome dele reflete isso também, né? João do Rio, que não é o nome verdadeiro, ele chama Paulo Barreto, né? Então, voltando à questão do estranhamento, sendo esses dois escritores extremamente vinculados à cidade, né, como a gente viu, à linguagem do povo e da rua, esse estranhamento, né, no conceito de estranhamento, ele vem na sua origem da ostranêmia, que é do russo, né, o primeiro elaborado pelo formalista russo Viktor Chotsky, que era amigo do poeta Vladimir Mayakovsky. E aí ele pensou essa ideia de arte como procedimento, ou arte como processo. Então, na primeira vez que se falou em estranhamento, né, essa ideia da estranheza, em francês seria étrangeté, esse distanciamento, étonnement, éloignement, détachement, bizarrerie, né? Ele foi um dos primeiros a pensar essa poética do estranhamento. E existem também professores, né, do sul do Brasil, os professores Miriam Ávila e Sandra Stroparo, que escreveram recentemente um livro, né, Poética do Estranhamento, saiu em 2015, e que pensa o estranhamento também, a partir também do filósofo tcheco Wilhelm Flusser, né, que considera o estranhamento uma condição do conhecimento, né? O fato de estranhar, de achar isso diferente, né, e de questionar. Citando ele, para ele, as pessoas só se apropriam do mundo ao criar um distanciamento. Não por acaso ele utilizava a correspondência para pensar o estranhamento, que possibilita o diálogo. Ele tinha ideias ao trocar cartas com amigos. Né? Então, a ideia ou seja, a correspondência como uma própria crônica, e poderia ser uma forma de escrita do estranhamento, né? Um lugar de relato de visões, sensações pessoais. Outro estudioso da tradução, né, que é um grande tradutor, um professor, Gaetano Galindo, ele vê o estranhamento, eu cito ele, como um processo de desvelamento que depende da criação, da imposição de novo véu e, no mínimo, de uma nova perspectiva que permite ampliar, bizarrificar, distorcer, diferenciar o reto geométrico para que se possa finalmente dedicar a ele uma nova atenção, né? Então, o estranhamento se torna uma maneira de observar com novos olhos o mesmo projeto que justamente o João do Rio e o João Antônio propõem na descrição dos mundos musicais e dos protagonistas na rua, né, de rua, né, de music hall e da cantora Aracide de Almeida. Mas como se situam, né,
na tradução, esse enraizamento e desenraizamento, que poderia ser um outro, o oposto, né? Então, aqui, em primeiro lugar, eu vou mostrar aqui o escritor João do Rio. Como eu falei, né, apresentando ele, pelo nome, explicita um enraizamento em sua cidade, né? E o João Antônio representa o enraizamento, se identificando como um homem escritor e cronista ligado a seu lugar na cidade do Rio e de São Paulo. Então, essa visão... Aqui eu coloquei um mapa, porque justamente as duas crônicas acontecem numa rua, né? Que é o bairro do Encantado, né? No subúrbio do Rio. Então, bom, está enraizado, né, no Rio. Deixa eu ver o que aconteceu, não tem mais... Estou vendo que sumiu o resto. Bom, então, aqui vocês têm dois mapas, né, para mostrar o enraizamento dessas duas crônicas, né? E como transcreve a estranheza, que no caso de João do Rio se torna duplamente estrangeiro, por fazer diversas referências estrangeiras, né? Entre outras a cultura francesa. Porque eu vou mostrar para vocês algum trecho da tradução. Antoine Berman, um grande teórico, né, pensador da tradução, da tradutologia, numa revista chamada, intitulada Palimpseste, a revista da Sorbonne, cria a correspondência entre os conceitos de naturalização, né, e o conceito de etnocentrismo. A naturalização... Eu só vou pedir para você começar a concluir, tá bom? Certo, tudo bem. Ok, o que eu queria mostrar que esses dois conceitos, eles vão se... a naturalização, que é justamente mostrar uma tradução acessível a um público estrangeiro, e tem esse problema do etnocentrismo, que vai ser um excesso de naturalização e que vai proceder a uma conversão do texto, a colocação de todas as referências do país estrangeiro ao alcance do público de recepção. E aqui eu trouxe dois exemplos que não sei por que não aparece aqui. Eu acho que sim. Ok. Então, aqui um exemplo do João do Rio, né? Então, vamos lá, ver um pedacinho do texto traduzido. Aqui, em vermelho, vocês veem a minha tradução, e desse lado o texto original. É o final da crônica. Estranha criatura, continua a te perfumar de sândalo, ainda é o sonho enervante do Oriente, o fluido das florestas bizarras. Deixa lá, acalma-te. Não te compreende, pequeno ídolo amado, etc. Não vou ler todo o trecho, que é longo. E aqui esse trecho em francês. Étrange créature, tu continues à te parfumer de santal. Tu es encore un rêve affaibli de l'Orient, le fluide des forêts bizarres. Laisse tomber, calme-toi, ils ne te comprennent pas, petite idole aimée. C'est comme si ces hommes ne pouvaient différencier la saveur d'une liqueur quand ils boivent dans un merveilleux vase travaillé par les barbares, de la même liqueur avalée dans n'importe quel verre. Ce sont des hommes, et toi, tu es la princesse des Santal. Bom, então aqui a gente, tem mais trechos, mais comentários, mas eu queria mostrar esse primeiro elemento da narrativa, um ambiente cosmopolita, né, com várias classes sociais, como a gente mostrou, o exotismo dos personagens, a estranheza dos mundos descritos, né, no próprio português. E essa estranheza aparece também no francês, né, por ser... Ele vai citando Baudelaire, por exemplo, né, ele vai usar a palavra francês, né, brouhaha, malheureuse, né, então os personagens são personagens estrangeiros, então é um duplo estrangeiro, porque aí, voltando para o francês, acaba sendo en français dans le texte, né? Uma nota de rodapé. E, bem, eu queria trazer um outro exemplo da outra crônica para vocês verem, um trechinho, A Dama do Encantado. Eu vou ler apenas a tradução. Quelqu'un a écrit quelque part que j'exagère dans les histoires que je raconte. J'exagère pas un poil, c'est qu'il ne me laisse pas l'ouvrir. Et cette histoire de Noël rose, faut bien clarifier une chose, s'il n'était pas là, je serais pas là en train de chanter.
Lui seul a cru en moi. Les autres trouvaient que j'étais noiraude, qui se la racontait, noiraude quelconque. Il y a même des gens qui disaient que je chantais faux. Et ce que je n'ai jamais réussi a faire en plus de 40 ans dans le métier. Então, aqui vocês veem, vocês podem, né, ver essa linguagem, né, oralizada, né, que é a fala da Aracy. E então, eu traduzi, né, exagerei coisa nenhuma, j'exagère pas un poil. Ou então, não é por nada não, essa repetição, né, pas du tout, né, pas du tout, du tout. Tem outro trechinho que eu coloquei, pas du tout, du tout. Então, essa repetição, né, mantendo as repetições, tentando achar um tom, né, popular na linguagem. E eu vou concluir, né, pelo tempo. Então, tem muitos exemplos, né, na tradução literária. E na tradução eu procedi a uma tradução mais literal possível, recorrendo ao uso de algumas notas de cunho cultural, né, para ofertar ao leitor mais elementos culturais respondendo ao estranhamento causado pelas crônicas. E finalizando, essa missão, né, de traduzir antologias se torna uma forma nova de leitura na criação. E a representação da música brasileira em suas várias formas traduzidas em literatura apresentou desafios na tradução, né, por seu enraizamento consubstancial à cultura brasileira e pelo estranhamento causado no leitor brasileiro e no leitor de tradução. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos e eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Emily. A primeira coisa que eu já escrevi coloca no chat o site, o seu site, enfim, as suas, né, os dados para acessar o seu trabalho, né, que é muito interessante. Vocês podem começar a colocar as perguntas, né, claro, no chat. E é claro que seria muito interessante uma conversa entre os dois participantes que falaram do Glisson. Eu só queria começar com uma observação. Eu morri de rir, né? Estava com a câmera desligada quando a Eunice falou que ela foi lá, bateu na porta, né, da Gallimard e brigou, e, enfim, fez o contrato. Eu estou escrevendo um texto agora sobre justamente o que o Christophe Charles chama de homens duplos, né, que é esse novo intelectual que surge na Belle Époque, que vai ser, no caso do campo literário e especificamente da questão da tradução, esse tradutor que vai de porta em porta, que vai lá falar com o autor, fazer as transações com a editora, e que não é só um tradutor, ele tem que se tornar um homem múltiplo, né? Então, na verdade, o que ele chama de homem duplo, né? A Eunice aí virou essa mulher múltipla que, além da tradução, tem que bater na porta, tem que reclamar e tem que controlar uma série de etapas diferentes desse processo, né? O que, se o Renato ainda estiver presente, eu queria muito que ele participasse da nossa conversa, porque o Renato Venâncio é professor também, né, da especialização de tradução na UERJ, e quando a gente dá aula de tradução na UERJ, é muito engraçado porque falamos de teoria, né, mas nunca abordamos esse aspecto tão prático, tão dramático, que é colocar, né, em prática um projeto de tradução, né? Mas, enfim, não sei se o Renato ainda está conosco. Estou aqui, Luciana, estou aqui sim. Querido, então eu gostaria de fazer algum comentário. Bom, eu, na verdade, na mesa anterior, eu tinha várias coisas a perguntar e depois o tempo passou, né? Aqui, nesse momento, eu não tinha pensado especialmente em alguma coisa, mas, bom, posso... Tem leituras do Glisson muito antigas, na verdade, né? Então... Não, seria mais sobre esse aspecto do que a gente ensina em teoria, é muito distante, né, dessa prática concreta que os três nos apresentaram, inclusive, né? Tanto os exemplos da Emily quanto do Henrique nesse trabalho que ele está fazendo são três trabalhos muito práticos, né? Sim, sim, então, sim.
Se você não tiver uma pergunta por enquanto, vai pensando Tá, eu vou aí. pensar, então. Mas eu queria Tá que... bom. Eu posso comentar, Luciana, Claro, sobre claro, a é sua fala? Então, eu acho assim, é por isso que eu quis fazer realmente uma fala que mostrasse esse trabalho, que é uma vontade política. Eu corri atrás. Eu corri atrás da editora da UFJF, eu negociei, foi longo, para convencer a diretora, que era a Helena Mota na época, como ela era das ciências sociais, foi mais fácil porque ela entendeu a importância do pensamento do Glissant. Então, ela me permitiu negociar. Então, eu só negociei com a Sylvie Glissant, esposa do Glissant, que marcou encontro comigo na Gallimard. Entendeu? Depois que eu tive o acordo da editora aqui. Senão, não teria feito nada. Né? Primeiro, a gente tem que ter o acordo da editora no Brasil. Né? Então, foi isso. E depois, eu negociei também o preço, foi eu também que negociei o preço dos direitos de tradução, traduzi o contrato, entendeu? Então, foi... E continuei trabalhando, continuo até hoje, trabalhando porque todo final do ano tem que ser enviado, né, o número de exemplares vendidos. Então, eu faço os e-mails em francês, eu sou uma colaboradora da editora, junto à Gallimard, pelos 2 livros do Glissant, né? A Introdução ao Poético da Diversidade e esse daqui, com Edith Lamantin, e também na edição de La Découverte, porque eu traduzi Os Condenados da Terra, que foi uma edição que saiu em 2002. Então, que já está na 4ª edição aqui no Brasil. Então, 1000 exemplares também cada vez. Inclusive, esse livro do Fanon, Os Condenados da Terra, não foi retraduzido em Portugal. Então, é muito engraçado quando tem professores de Portugal aqui na nossa universidade, eles sabem da existência do livro do Fanon, eu quero comprar o livro, me leva na editora, é assim. Então é um trabalho realmente... Uma vez eu ouvi o Pablo Roca, uruguaio, não sei se vocês conhecem, pesquisador também em literatura, e ele traduz a literatura da fronteira do Rio da Prata, que ele acha importante. Ele passa do português para o espanhol e trabalha com uma equipe que passa do espanhol para o português. Livros de escritores considerados das margens. Né? E ele se falou, no palestra que ele deu para aqui na nossa universidade, eu sou um contrabandista cultural. Então, eu me coloco também como uma espécie de contrabandista cultural. É isso. A gente tem que ter essa audácia, tem que ter essa audácia. Exato, exato. E é uma literatura muito importante. É né? isso, exatamente. Eu queria passar primeiro a pergunta do Renato, e aí depois o Henrique também tem uma pergunta para você, tá? Bom, Luciana, eu tive tempo para pensar um pouquinho, né? Então, como o Henrique e a Nilce, né, trabalharam com textos do Glissant, quer dizer, escritor, enfim, que não é do Hexagona, né? Eu fiquei pensando, quer dizer, e a professora Nilce falou, no caso, a tradução de termos do creole. Aí eu fiquei pensando num ensaio da Lise Gauvin, que é uma crítica, escritora do Canadá francês, autora de um livro fantástico chamado La Fabrique de la Langue, bom, que é uma outra questão, mas estou pensando aqui num ensaio chamado L'écrivain francophone à la croisée des langues, que é uma série de entrevistas com escritores francófonos, vários escritores, inclusive com Antonin Maillet, que eu trabalhei no mestrado. Mas a questão é assim, para o tradutor do francês não hexagonal, se a gente pode chamar assim, essa questão, e no caso dos textos de Glissant, a presença no caso do creole, e eu que trabalho com literatura do Canadá, tem com muita frequência a presença ou do joual ou do inglês. E se um deles quiserem, ou os dois, falarem um pouco sobre essa questão, né, da presença de uma outra língua, e da própria creolização da língua, que foi um termo usado pela professora Nilce. Se eles quiserem desenvolver, eu agradeço. Você quer falar, Henrique? Eu posso comentar primeiro, depois eu da comento Nilce. também, se você quiser. Tá. Claro, claro. Aí eu já aproveito e coloco a minha pergunta a você, se for possível. Acho que já dá para emendar um pouco as coisas. Então, Renato, essa questão do crioulo é uma questão que é incontornável, né? O Glissant dizia que o lugar é incontornável. Essa é uma frase célebre dele. Mas eu acho que, nesse caso, a língua também é incontornável, né? A língua crioula. Porque é a língua popular, né? A língua falada
nessas esferas domésticas, como a gente sabe, em vários territórios, e que tem as suas especificidades, né? Então, por exemplo, eu estudei um tempo o crioulo haitiano, eu tenho um trabalho com literatura haitiana, não falei dele aqui hoje, mas eu traduzo, né, poemas haitianos. Já traduzi um poeta haitiano que escreve em crioulo, né, chamado Jamapu, um poeta que vive nos Estados Unidos. E depende, como a própria Enilce falou, essa questão da relação com o crioulo depende do escritor, né? Tem escritores que colocam frases inteiras, por exemplo, o caso do Chamoiseau, né? Do Patrick Chamoiseau e do Raphael Confiant, que usam frases inteiras em crioulo, muitas vezes traduzem essas frases em notas de rodapé, o que não costuma acontecer na obra do Glissant, embora tenha resquícios também aqui e ali, né? De frases inteiras em crioulo. Isso acontece, por exemplo, na peça Monsieur Toussaint, que é uma peça que se passa justamente no Haiti, né? E aí, quando a gente fala do Glissant, a gente está falando do crioulo martinicano, né, especialmente, que não é o mesmo crioulo do Haiti. Então, tem toda essa especificidade, e acho, depois a Eunice pode desenvolver, mas eu acho que é um pouco dessa especificidade exatamente do lugar e dessa língua crioula mais precisamente voltada a um lugarzinho, né, como é o caso do Lacoue de Lamontagne, que se trata, né, em cada caso. Então, seria o caso, eu acho que, de investigar em cada escritor, em cada livro, qual o papel e qual o lugar que o crioulo ocupa. Né? Me parece que na obra mais madura do Glissant, ele tem o seu lugar, é importante, como a Enilce trouxe na fala dela, mas não é 100% central assim, o tempo todo, entende? O processo de criolização é mais importante do que o próprio criolismo. Isso é uma coisa que ele dizia, né, e que eu também tentei desenvolver no meu mestrado, quando eu tratei da questão da oralidade. Então, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre essa questão. Eu vou passar a palavra para a Enilce, mas antes eu queria só perguntar uma coisinha para ela também, que acho que tem a ver. A Enilce comentou que foi a Sylvie, né, a viúva do Glissant, que decidiu os livros que seriam traduzidos, primeiramente no Brasil. Então, primeiro foi a Introduction Poétique du Divers, que eu acho que foi um acerto, porque é um livro que circulou muito, né, as pessoas se referem muito a ele, e é, de fato, um livro introdutório. E depois o Lacoue de Lamontagne, que já é um ensaio mais radical, enfim, com características talvez mais opacas para um leitor comum. Mas a minha pergunta, Enilce, eu tenho essa pergunta há alguns anos: por que traduzir Le Divers como diversidade? Acho que é a pergunta que não quer calar para mim, e se essa escolha teve a ver com questões editoriais ou com a própria Sylvie, de alguma maneira. Olha, porque, na verdade, na nossa língua, né, nós falamos mais em português da diversidade das culturas. Eu, na verdade, segui o que se diz em português na academia. A gente nunca fala o diverso das culturas, você concorda? A gente fala a diversidade das culturas, diversidade das línguas. Então, ficaria estranho, que haveria justamente um estranhamento do leitor se ele pegasse o livro e estivesse introdução a uma poética do diverso, entende? Eu acho que... E é isso. E talvez diversidade, as línguas, né? É uma palavra feminina em português, né? Aliás, em francês também, e as culturas também, né? Então, achei que faz referência às línguas e às culturas, né? A poética da diversidade. Então, por isso, foi uma decisão. Inclusive, também junto à diretora da editora, tá certo? Agora, quanto a questão da língua, da presença da língua crioula, eu acho que a língua crioula está presente, por exemplo, no romance La Case du Commandeur, não sei se você conhece, Henrique, a casa do capataz, né? Ou a choupana do capataz seria, né? Ali a gente tem a presença da língua crioula como não da língua. Nós temos a narrativa da língua crioula, são inseridos na narrativa de diversas formas, inclusive a própria maneira de narrar, através da redundância, da repetição, da inserção da oralidade. Então, aí, a Glissant, o que ele faz nesse processo de criolização? Ele rompe com a linearidade
ele rompe com a articulação lógica, ele traz procedimentos, né, da oralidade, como, por exemplo, a aglutinação. São várias frases sem articulação lógica, às vezes sem pontuação, ele elimina a pontuação, e como se fosse a fala crioula, mas na língua francesa. Ele rompe, por exemplo, assim, regências verbais, um verbo que é transitivo, ele coloca ele como intransitivo. Isso coloca o problema para o tradutor. O tradutor tem que ficar muito atento, né? E não, isso é outra questão, não clarear para a nossa língua. É preciso respeitar, né, a criação lexical e os procedimentos literários do autor. Isso é uma coisa que eu defendo, porque na literatura pós-colonial, o Glissant é um escritor pós-colonial, uma das estratégias da inserção das culturas, né, que foram colonizadas proceder a uma inserção dos procedimentos da oralidade na língua europeia, na língua da colonização, né, do colonizador. Então, muito, por exemplo, na Casa de Commandeur, eu trabalhei esse romance na minha tese. É impressionante, eu fui vendo a quantidade de palavras em des, de, dos prefixos, da presença desses prefixos. E aí, foi a Diva D'Amato que me chamou a atenção, Diva D'Amato, que é professora da USP, né, com quem eu dialoguei também no momento da minha tese, quando eu fazia a tese lá. Ela falou: Nilce, o D, isso aí está muito presente na língua crioula. Então, é um processo de criolização do Glissant. E esse D, eu fui ler depois na Raonic e no Guattari, Félix Guattari, que esse D é o D da transformação, não é o D da descodificação. Então, quer dizer, é da transformação, que é o que ele propõe, né? Da transformação, da descolonização da mente, descolonização da língua. Então, é assim que são processos que a gente tem que ler em voz alta e prestar muita atenção para poder compreender como ele inseriu a língua crioula na escrita dele. Eu não sei se eu respondi, mas é isso. Eu agradeço. Olha, correndo o risco de ultrapassar um pouco o tempo, acho que ele já esgotou, mas tem uma pergunta da Ionara que eu vou então transmitir para vocês, para os três. Ela diz assim: pergunta se os professores acham que está mais fácil ou mais difícil conseguir publicar traduções com a opção de e-books, né? Ou se isso não muda em nada. Alguém? Eu não posso falar porque eu não tenho experiência dessa. Eu posso tentar responder. E-book, com certeza, é mais fácil, né? Porque fica mais em conta, né, publicar sem ser impresso. Então, com certeza é mais fácil publicar um e-book que uma versão do papel. Acho que a resposta assim, técnica... Eu concordo também com você. E talvez hoje a gente atinja um público maior, não é? Mais amplo através do e-book, né? Porque o livro fica mais barato, fica disponível na internet. Ele viaja mais, né? Ele circula melhor. É uma forma de publicação que hoje em dia a gente tem que pensar, até por questões econômicas, né? E o e-book é a melhor forma. E, inclusive, tem muitas editoras que propõem serviços bem mais em conta, enfim. Eu estou falando assim de edição paga assim, por autor, mas também edição... porque assim, as editoras tradicionais trabalham só com papel. Na França, por exemplo, não tem essa edição de e-book. Não existe, eles são muito atrasados no sentido... né? Eles são mais conservadores, né? Com livro, eles gostam de um livro e tal. Na França, é difícil encontrar uma editora sem o papel, né? Mas no Brasil, acho que funciona mais, né? Eu acho que funciona mais o e-book aqui. Pegando um gancho dessa... perdão, Henrique, você ia falar? Vou complementar uma coisinha que a Emily falou, eu concordo, acho que, de fato, o e-book facilita, mas quando a gente está pensando em publicações monolíngues, quando a gente fala em tradução bilíngue, por exemplo, de poesia, eu acho que a versão numérica, né, ela dificulta, na verdade, a aquisição de direitos
dos Poetas Haitianos que a gente publicou, eles pediam que fosse só impresso e só um determinado número de exemplares de tiragem, né, para não circular justamente o texto em francês na internet. Exatamente por isso que a Emily falou, porque na França não se tem esse hábito de publicar tantos e-books, né? Então, o texto circulando em francês, não gratuitamente, mas numa versão brasileira, digamos, talvez mais em conta do que o livro impresso na França, põe um problema para eles. Então, acho que em versão monolíngue sim, em versão... É muito interessante. Eu acho que na França tem também a questão da proteção dos direitos autorais, né, Emily? Que é muito forte na França, né? Proteção dos direitos autorais. E assim, é uma pena justamente não existir mais e-book, porque é tão difícil, né, atravessar os livros, né? O oceano é caro, né? Pediu os livros da França. Então, é uma pena, porque tem muitas antologias de poesia, inclusive, que são grandes, que são caras, e né, um e-book resolveria, né, a vida dos pesquisadores, e quem se interessa seria uma forma de divulgação maior. Mas eles estão muito... Realmente, eles não pensam nesse mercado, né, estrangeiro. Eu acho que ainda tem um trabalho para fazer. Então, pegando um gancho nessa pergunta, a gente está aqui com a Martina Kuntz. Eu não sei se ela vai querer responder, mas ela foi entrevistada, né, na quarta-feira, e nós terminamos a entrevista dela, que escreveu uma autobiografia em português, mas essa autobiografia está sendo traduzida, já foi traduzida, enfim, está em processo de ser lançado na França. E aí, se a Martine puder explicar se vai ser traduzido, se vai ser publicado em versão e-book também, além da versão em papel, seria bom, mas eu não sei se ela vai ter um acesso agora ao áudio. Não está reagindo, então eu não sei se ela vai poder responder. Tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta a Emily. Emily, eu gostaria de saber como foi a recepção das crônicas na França, do João do Rio e do outro autor, né, que ele é como é que ele chama? Olinto, né? Então, João do Rio. Como foi a recepção? Na verdade, esse livro que eu apresentei, como foi uma editora pequena, ele não tem um alcance muito grande, né? E ele é reservado, assim, ele foi vendido na livraria, né, portuguesa e brasileira, em Paris. Ele foi vendido através do site, é uma editora que não tem uma grande divulgação, assim, né? Esse é um problema do alcance mesmo. E, assim, realmente, acho que não popularizou muitos escritores, de fato. Essa foi uma edição... mas, assim, tem outras assim, trabalhos que eu fiz que tiveram uma repercussão maior, né, de escritores brasileiros e tal. Mas esse específico, eu acho que pela editora também, não foi tão divulgado, né? Porque os franceses leem muito na literatura brasileira. São muitos autores que são traduzidos, né? São mais contemporâneos. Não diria, né? Muito. Tem um público específico que lê a literatura brasileira, mas não é assim tão popular, né? Eu acho que Jorge Amado, que é o mais conhecido. Além disso, né, Guimarães Rosa, um pouco, Machado. Clarice Lispector, Elida. Clarice, é verdade. Clarice, a edição de Fama agora lançou a Conceição Evaristo. Eu vi. Sim, é verdade. Né? Não, tem um público que é fiel, né? Um público fiel de leitores de literatura brasileira, mas não é assim um alcance de... Se você vê nos livreiros, ninguém conhece muito de literatura brasileira, né? Não é assim tão conhecido. Falta uma divulgação da Embaixada do Brasil também, né, lá, né? Eu acho que precisa ser feito um trabalho crítico também, né? Sim, Publicação de crítica da literatura brasileira na França, para o público conhecer, ter uma visão maior, não é? Sim, certamente. Tem muita gente que, ao falar de literatura brasileira na França, fala em Paulo Coelho, né? Isso é ainda muito triste. Muito triste. Sim. Realmente. É verdade. Mas, Emily, só te parabenizando pelo belo trabalho de antologizar, traduzir, apresentar cronistas brasileiros. Achei muito legal. Parabéns. Obrigada. Eu queria muito assistir vocês
eu peço desculpa, mas me interessa muito porque eu estou também orientando os trabalhos sobre eleição, né? Atualmente tem uma linha de pesquisa sobre literatura haitiana inclusiva, né? Haitiana como chama, um escritor contemporâneo também, um jornalista muito engajado, Lionel Trouillot, vocês sabem? Então, fazendo um trabalho de tradução de um livro dele. Então, a gente pode depois, né? Vamos escrever contato. Os e-mails. Vou colocar meu e-mail aqui, ó, tá? Aí se você quiser conversar comigo, estou às ordens, tá bom? Vou colocar aqui, ó, Nilson. Porque você também, tá, Henrique? Vamos trocar os e-mails. Já coloquei o meu aqui, pronto. Isso é muito bom. EnilceJF@gmail. Esse é um dos objetivos, tá? Se puderem mandar o de vocês, do evento, né? Vocês podem escrever no chat, tá? Porque realmente é muito chato quando um evento se esgota nele mesmo, né? O objetivo é realmente as pessoas fazerem contatos, fazerem novos eventos, enfim, e se reencontrarem anualmente com a gente, tá? Ô, Luciana, e tem muitos poucos eventos de literaturas francófonas, quase não tem, né? Não tem. Nós somos um único, tá? Então, impressionante, então a gente não consegue encontrar as pessoas que trabalham com literaturas francófonas. Exatamente. Então, nós temos precisamos encerrar, tá, o evento, infelizmente. Sim. Esse é o último dia, a última tarde, a última mesa, né? Mesa 3 da sexta-feira 13, então bastante representativo. Né? Que vai trazer sorte. Ótimo. Exatamente, foi ótimo, foi um prazer imenso. Os nossos monitores foram maravilhosos, quebraram todos os nossos galhos, porque para nós que estamos organizando também não é fácil, não é simples. Nem todo mundo tem facilidade de usar, né, a tecnologia entre os próprios participantes. Então, por incrível que pareça, dos eventos de que eu participei, o que eu assisti foi um dos que menos deu problema técnico, então eu fico muito feliz, que bom. Porque eu tinha muito medo de que isso acontecesse, né? Mas deu tudo certo, quase tudo certo, um petit couac num determinado momento, mas deu tudo certo. Então, eu espero que vocês continuem entrando em contato uns com os outros e se preparando para o ano que vem, seja presencialmente, seja por esse formato, né? Porque eu acho que, de qualquer forma, apesar da dificuldade do momento, a gente aprendeu que esse veículo nos é útil, né? Ele tem uma utilidade, podemos fazer esse formato internacional através de uma plataforma, né? Virtual, então já estamos começando a pensar no ano que vem. Então, estejam todos conosco no ano que vem, vão pensando nas próximas participações, porque é muito prazeroso reencontrar, e é isso mesmo que a Enilce falou. No passado, uma pessoa também chamou a atenção. É o único evento apenas de literaturas francófonas. Lembrando que, para a gente, literaturas toda literatura é ficcional, mas é também a literatura jornalística, filosófica, enfim, todo tipo de escrita, né? E escritura em língua francesa, e francófona é muito simplesmente em língua francesa. Isso inclui os franceses, não é a francofonia que exclui os franceses. Tentamos incluir a todas as literaturas de língua francesa para aumentar o máximo possível o acesso de todas as pessoas que trabalham. Na verdade, somos poucos, né? Somos poucos no Brasil, então é muito importante que a gente possa se encontrar, né? Todos juntos. E é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, porque eu estou vendo que tem o Pedro Armando, que também é organizador. Se alguém quiser fazer algum tipo de comentário antes de nós encerrarmos, só lembrando que, então, as mesas deverão, né? Oi, Pedro. Só encerrando, então, as mesas deverão ser tornadas públicas no YouTube. Primeiro, a gente vai pedir autorização dos participantes para depois divulgar isso, tá? E, muito provavelmente, como a cada ano, vamos ter um e-book, tá? Eu vou mandar as informações aos participantes sobre a publicação, então, para o ano que vem, tá?
mas quanto a mim eram os informes que eu tinha a dar. Pedro, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que você disse tudo, né? Houve um pouco de apreensão no início, porque é uma forma, né, à distância, mas assim, a gente conseguiu em grupo, com a ajuda também dos monitores, que foi preciosa, montar o evento, né? A Laura também contribuiu e o Daniel, que estão aqui também, contribuíram e nos ajudaram muito, né? São hosts, né, do evento e também pensaram na organização do evento. Então foi um trabalho coletivo, né? Então eu agradeço todos. Nós agradecemos, né? Todos os participantes, as pessoas que se envolveram na organização e também os participantes ouvintes que estão aqui, né? Foi muito, no final deu tudo certo, eu acho. De maneira geral deu tudo certo. Agora a ideia é colocar, né? Criar um canal, né? YouTube para aí, obviamente, com autorização de todos os palestrantes. Um canal YouTube para difundir as mesas. Então é isso. Assim, a Luciana, né, que é a coordenadora geral, né, ela conseguiu gerir muito bem a organização, né? Agradeço a ela. E agradeço a todos. Eu quero agradecer muito também a todos vocês, a equipe, a Luciana, a você, viu? Foi um prazer participar. E quem sabe ano que vem teremos a vacina já, né? E poderemos estar de corpo presente, voz presente, que é bem melhor, né? Assim. Nos encontrarmos, tá bom? E aí também tem a questão da publicação, né? Também, ao final, uma coisa que eu esqueci, que a Luciana pode muito bem dizer, né? Falar sobre isso, a questão da publicação, que normalmente depois há uma chamada para publicar os trabalhos num livro digital, né, Luciana? Sim, acho que você pode comentar isso. Isso. Eu vou fazer um envio aos participantes em breve, mas só para quem ainda está presente do público, nós já temos 4 e-books, né? São e-books, justamente, gratuitos, o acesso é gratuito, tá? Da editora Dialogartes. Eu vou colocar daqui a pouquinho, então, eu não sei falar e escrever ao mesmo tempo, mas chama-se Literaturas Francófonas pela Dialogartes. Tem, então, o 1, 2, 3 e 4, né? O 4 já foi lançado em meados desse ano, né? E, então, a gente já vai prever o próximo, tá? E a Dialogartes é uma editora da UERJ, é um projeto extensionista, então, por isso, o interesse de ser gratuito, acessível e divulgar outros trabalhos, né, das universidades via UERJ, tá? E também eu devo agradecer, eu que sou diretor da Associação dos Professores de Francês do Estado do Rio, tenho que agradecer o apoio da FERJ, da associação, e também o apoio da Federação Brasileira de Professores de Francês, que dessa vez também nos apoiou. Isso é muito importante, o apoio da Federação Brasileira dos Professores de Francês e especialmente da FERJ, que desde o início, né, tenha apoiado esse evento. Acho que é importante para que todo o Brasil compareça. E agora que o evento se tornou internacional, né, agora eu acho que a federação é essencial, né, o selo da federação é essencial. E eu espero que das próximas vezes haja mais palestrantes internacionais, né? Tanto brasileiros. A ideia é aumentar, fazer com que o evento cresça. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito. Muito obrigada, então, ao Daniel, nosso host, tá? Todos foram nota 10, mas, então, com alegria, mas também tristeza, que encerramos, então, mais esse CELIFRAN, que dessa vez foi CEILIFRAN, também, então, internacional. Vamos
apostar, então, no CELIFRAN 2 ano que vem, a missão, tá bom? Tchau, então, para todos. Muito Tchau, obrigada. obrigada. Tchau. Tchau.